Nesse bloco vamos saber como são elaboradas as ações preventivas para o combate às tragédias naturais, como inundação, deslizamento e erosão. Quais são os dados utilizados e os parâmetros para se agir com eficácia em casos como esses. A gente falava no bloco anterior de 8 ações que uma revista de circulação nacional trazia. Isso. Eu falava que era, primeiro, o mapeamento da região. E depois? Depois, a segunda solução, ela apresentou como 8 soluções, né? Ou ações. A primeira, mapear. A segunda, fiscalizar a ocupação irregular do solo. É responsabilidade do município. Remoções em áreas de risco ou de edificações de áreas de risco, pessoas. Contenção, a quarta, contenção de encostas. A quinta, construções mais seguras. A sexta, sistema eficaz de radares. A sétima, alerta de emergência. E a 8, responde àquela sua pergunta inicial sobre a previsibilidade e qual o papel da Defesa Civil. A 8ª solução é a coordenação das ações. A Defesa Civil faz exatamente isso. Dentro desse norte aí de 8 itens, os 3 primeiros chamam a atenção porque ele prevê o evento, quer dizer, prevê o evento e age antes que aconteça. Né? Exatamente. São Paulo tem a informação de que há uma aeronave que circula diariamente só para ver ocupação irregular, né? E guardando as devidas proporções, né? O trabalho da Defesa Civil aqui, em qualquer lugar, é o mesmo. Aqui até talvez, inicialmente, viu, Miguel? Eu nasci e cresci em Maceió, sou alagoano, mas maceioense, e o prefeito Cícero Almeida me deu a oportunidade muito grande de poder colaborar com a minha comunidade. E quando eu cheguei na Defesa Civil, apesar de ter sido bombeiro e trabalhado a vida toda em Maceió, quase a vida toda em Maceió, eu não sabia, não conhecia Maceió. E conseguimos, em 2007, você vê aqui, a primeira coisa, mapear as áreas de risco. Nós tínhamos conseguido, na gestão anterior da Defesa Civil, recursos para fazer o Plano Municipal de Redução de Riscos. Então, nós iríamos mapear as áreas de risco. E esse recurso estava voltando, nós conseguimos deixá-lo aqui. A Prefeitura contratou uma empresa de Pernambuco, a CL Cunha Lanferman Engenharia, com a professora Margarete Alheiros, que é uma especialista assim, muito conhecida no Brasil e internacionalmente. Ela dizem até que ela foi uma das mentoras desse plano de redução de risco. E para você ter ideia, o estado de Alagoas tem 102 municípios, só o Maceió tem esse mapeamento de risco. Aí nós conseguimos mapear Maceió. Desse mapeamento, foram identificados as obras que deveriam, os projetos que deveriam ser levantados e depois executados, que importou isso em projetos, em áreas de risco, em 56 milhões, que nós já conversamos em outras oportunidades. Mas o importante do PMRE é que nós identificamos o risco, ele está dimensionado em 4 categorias, baixo, médio, alto e muito alto. E nós identificamos 1.749 moradias em áreas de risco muito alto. Que deveriam ser deslocadas. Essa é indicadas para remoção. E 4.247, arredondando para chegar nos 6.000, 1.750 e 4.250 ameaçadas. Quer dizer, em área de risco alto, 4.250. O que significa isso? O risco muito alto, você vai acontecer o desastre daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, daqui a pouco. Enquanto aquela do risco muito alto, chover um pouquinho, pode acontecer o desastre. E aí que foi que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Secretaria, por orientação do prefeito Cícero Almeida, e a orientação dele também para a Secretaria de Habitação é que prioridade 0 para as pessoas que moram em área de risco, de acordo com a disponibilidade dessas habitações. E conversamos com a Secretaria de Habitação e a gente conseguiu identificar aonde e qual assentamento precário estão essas edificações e quais são as famílias que estão morando nessas 1.749. Isso em 2007. Isso em 2007, finalzinho de 2007. Em 2008 a gente começou uma maratona, né, para divulgar o PMRR e em 2009 nós conseguimos fazer essa parceria lá com a Habitação e junto também com a SEMAS, né, que disponibiliza
algumas assistentes sociais para nos ajudar, a Defesa Civil, e nós conseguimos, Miguel, identificar 1.750 famílias indicadas para remoção, que estão em área de risco muito alto, e dessas 1.750 famílias, apesar do número grande de casas que foram entregues, né, em conjuntos habitacionais, a gente conseguiu reduzir, mas não temos ainda, assim, não conseguimos zerar esse número de 1.750. A nossa meta, a orientação do prefeito, é exatamente chegar lá. Quer dizer, você vai ter uma remoção em área de risco. De alto risco. De alto risco. E qual foi o entrave aí? Qual foi o problema? A família não aceitou? Não. Não houve a construção da casa? Aconteceram várias coisas. Falta recurso, falta construção. As pessoas que foram, um bom número de pessoas que foram contempladas com as casas, venderam, trocaram, como todo mundo sabe, em bicicleta, e voltaram para os locais. E aí a nossa preocupação hoje, junto com a administração toda, né, da prefeitura, é você retirar, demolir a casa e impedir que novas casas sejam... Eu lembrei daquela discussão do Amazonino Mendes lá em Manaus. Sim, isso. Com a população que ele disse, então morra. Então morra. Então morra. E depois ele teve que se desculpar, é claro, mas na hora do calor da discussão, né? Eu acho que é assim, Miguel, a gente... É que existe responsabilidade das duas partes, né? A gente estava conversando aqui sobre o APEM, alerta e preparação de comunidades e órgãos públicos com relação aos eventos naturais. Eventos naturais, porque você tem o evento aqui, né, natural que vai acontecer, mas que pode ser evitar o desastre natural. E aí você tem a participação da natureza que vai provocar o evento, né? Tem a comunidade... Ele vira desastre à medida que está ocupado irregularmente. Exatamente. E aí o poder público ele tem que saber isso, ele tem que conhecer, ele tem que respeitar tanto o poder público como a natureza, tem que respeitar, a comunidade tem que respeitar a natureza. A gente falava também com relação à cultura e o comportamento japonês e o comportamento brasileiro. Nós tivemos aqueles episódios de União dos Palmares, Murici, São José da Laje, 2 galpões construídos. Um, antes de entregar, caiu, o outro caiu em cima das crianças. A população já estava ocupando o leito do rio, as encostas, né? E a gente já evidenciou na entrevista que se não houvesse a ocupação irregular, não teria desastre. Exatamente. Talvez chovesse bastante, corresse muita água, a margem do rio arrastava a terra, mas era a margem do rio, era o rio ainda. Mas estamos ocupando e a gente vê diuturnamente isso acontecer normalmente. Isso. Por exemplo, agora em Jacarecica estão cercando a foz do rio Jacarecica, a desembocadura do rio Jacarecica. Tem uma construção antiga, tem uma borracharia e agora estão ampliando o muro. E isso aí, para todo mundo ver, e ninguém faz nada. E a gente tem construções assim, tem aqui ali perto da rodoviária antiga, que nós já coibimos várias vezes e o pessoal continua construindo. Nas encostas a gente se fala. Miguel, e tem uma observação técnica aí, se a gente fosse falar sobre a parte técnica seria muito demorado. Claro, a gente tem que apresentar, buscar soluções que sejam mais práticas. E a gente identifica logo assim a falha, por que acontece o desastre. Primeiro você tem um evento que vai acontecer. E se você não tomar medidas antecipadas, preventivas, e a gente sabe que hoje o investimento na prevenção ele é muito mais valioso do que na emergência, né? Você ganha muito mais com isso. E se você não adotar medidas antes, você vai ter uma consequência maior que a perda e a gente vai chorar até quando, né? Os nossos mortos. E aí você tem, numa encosta hoje, a recomendação técnica, por exemplo, o bolão. O bolão é um caso crasso ali de risco visível para quem passa, para quem chega, né? E graças a Deus, aquela encosta ela está estável. Apesar de alguns pontos ela ter uma inclinação negativa. Ela está instável, não é segura. Aí você tem ali, por exemplo, 50 metros de encosta, a ocupação deve começar a partir da crista da encosta para o interior com 50 metros, no mínimo. O pessoal constrói na beira. Não tem como, Miguel, não acontecer o desastre. Vai acontecer o desastre. Não há como um desastre uma ação anunciado. judicial promover a desocupação? Tem o problema judicial, que você pode até fazer. Mas tem isso. o social e também. E tem o social. Para você retirar as pessoas que estão hoje em área de risco, em áreas
de alto risco, você tem que dar moradia própria, claro. Agora, hoje a gente diz com toda assim, clareza e pedimos a Deus que fique na média. Quando a chuva, durante o período, a gente dividiu o ano em 3 quadrimestres em Maceió, você tem o primeiro e o terceiro quadrimestre, que é o primeiro de janeiro a abril, o terceiro de setembro a dezembro, e o crítico é aquele de maio a agosto. Nesse período de maio a agosto, se a gente conseguir passar por ele, aí não vai ter, se Deus quiser, nenhum acidente. A administração pública pode responder em caso de acidentes com morte? Depende da situação. Nós estamos adotando providências, adotando providências preventivas, orientando as pessoas, mas dependendo da situação, é possível. É por isso que vocês apostam nessas ações preventivas. Mas com certeza, Miguel. Eu acho que a gente tem que primeiro fazer conscientizar, a percepção do risco. Conscientizar as pessoas que estão ocupando e conscientizar a administração pública, que tem que fiscalizar. Os nossos legisladores para fiscalização e resolução do problema, com construção de habitação e interdição dessas áreas. Eu tenho acompanhado também, a nível nacional, o Jornal Nacional falou também que existe hoje no Brasil em torno de 5.000 áreas de risco muito alto. E segundo a presidente Dilma Rousseff, está investindo nesse programa, agora, começou através do Ministério da Integração, com a participação do ministro da Justiça e o ministro de Ciência e Tecnologia, José Eduardo Cardoso e o Aloysio Mercadante. Eles levantaram já o que acontece no Brasil em termos de áreas de risco e estão lançando esse programa de prevenção e alerta, o Rio de Janeiro e alerta de áreas de risco, prevenção e alerta de comunidades que moram em áreas de risco. E a gente espera que isso não seja somente no calor da emoção. Segundo dados, entrevista, a presidenta dizendo, os ministros também, que nesses 4 anos ela vai conseguir deixar o Brasil sem nenhum problema de risco de morte. A gente torce. Muito obrigado. Agradeço a participação do nosso convidado, o coordenador da Defesa Civil de Maceió, Coronel Antônio Almeida. O foco de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Na próxima semana a gente volta a se encontrar. Tenha uma ótima noite e até lá.